Aleluia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, se alegra na presença de Deus, porque Ele tem palavra, Ele tem direção para nossas vidas. Nós vivemos o cuidado do Senhor em cada situação. Então, o que que você vai fazer? O que que eu vou fazer? Nós vamos nos alegrar em Deus e viver e receber a palavra que o Senhor tem para a nossa vida em nome de Jesus. Irmãos, o que nós estamos falando? Estamos falando de mundo espiritual, olhos abertos, Deus falar conosco, abrir os nossos olhos espirituais, nós vemos as manifestações de Deus, né? Existem ocasiões que Deus ele pode fazer como ele quiser, do jeito que ele quiser. Mas há situações que ele quer se manifestar para que nós possamos ser cheios da glória dele. Irmãos, olha só, o que eu preciso entender? Vamos ler hoje aqui Êxodo capítulo 34, versículo 29 e versículo 30. Mateus 28, 20, Efésios 6, 10, 11, 12, Ezequiel 37, 1 até 1, 2, 4 e 7, tá bom? Só esses aqui. Irmãos, presta bem atenção. Vamos entender aqui em nome de Jesus. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as duas tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia. Sim, quando Moisés desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Depois que falara, depois que falara com ele. Ó, então vamos lá. E aconteceu que descendo Moisés do monte Sinai, as duas, as duas tábuas dos testemunhos estavam nas suas mãos, estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois de falar com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do rosto resplandecia. Por isso, temeram chegar-se a ele. Irmão, presta bem atenção nisso aqui. O que eu quero trazer para nós? Falando de situações espirituais, de situações da manifestação de Deus. Presta bem atenção aqui o que Deus tem para as nossas vidas em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos falando de Deus, abrir os nossos olhos espirituais, das coisas acontecerem, das manifestações espirituais de Deus acontecer. Presta bem atenção. Olha só, Moisés subiu lá para o monte e tá lá falando com Deus e tal. Aí Deus deu para ele os mandamentos, o testemunho, né? Os testemunhos que estavam nas mãos de Moisés. Então Deus deu as pedras para ele e tal. Irmão, quando ele chegou, o rosto dele resplandecia, o rosto dele brilhava, porque ele estava há muito tempo já falando com Deus, em comunhão com Deus. O que eu preciso trazer para mim e para você? Irmãos, olha só. Muitas vezes, o que nós queremos? O que nós queremos? Refletir a glória de Deus, não é isso? Na nossa vida? Refletir a bondade de Deus, o presente de Deus, não é verdade? Deus está presenteando, olha, aquilo ali na vida daquela pessoa só pode ser Deus, né? Muitas vezes é um bem, é alguma coisa que aconteceu, não é verdade? Irmão, então, aí a gente sabe que é algo, uma manifestação sobrenatural de Deus, alguma coisa que Deus está fazendo. Irmão, presta bem atenção aqui no que eu vou trazer para nós, em nome de Jesus. Há situações na nossa vida que elas vão ter um resultado. Mas o que eu preciso entender? Eu preciso da presença de Deus e enxergar o sobrenatural de Deus. Moisés passou um certo tempo ali. Quando ele volta, o rosto dele estava brilhando.
que eu quero falar para você? Ai, Deus vai fazer você brilhar por aí. Não, meu irmão, eu não quero dizer isso não. Isso foi a demonstração de um sinal da manifestação de Deus na vida de Moisés. O que eu quero trazer para a nossa vida? Que nós precisamos enxergar o mundo espiritual e o mundo espiritual precisa nos enxergar como aqueles que estão na presença de Deus. Por quê? Presta bem atenção. Por que o povo, olha só, olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, brilhava, né? Por isso temeram se chegar a ele. Irmão, não é porque eu tenho um superpoder ou porque está acontecendo. O mundo espiritual nos enxerga. Em nome de Jesus. Você sabia disso? Que o mundo espiritual nos enxerga, enxerga você, eu. Nós podemos não ver, mas se Deus quiser nos mostrar, a gente vai ver sim. Agora, irmão, o que eu quero trazer para nós? A nossa vida na presença de Deus vai trazer a manifestação de Deus. O que eu quero trazer para mim e para você? Busque a presença de Deus. Esteja na presença de Deus. Moisés não estava vendo que o rosto dele estava resplandecido, tinha resplandecido. Mas o povo, Arão, ali todo mundo estava vendo. Irmão, sabe o que é? O que nós precisamos entender? Foi um sinal? Claro, foi um sinal notório de que ele estava com a presença de Deus e o rosto dele voltou diferente. O que nós precisamos entender? A presença de Deus traz transformação na nossa vida. Veja bem, já o menino, o Zaqueu, o Zaqueu estava na onde? Estava lá na árvore, queria ver Jesus, né? Quando Jesus desce, perdão, irmãos, quando Zaqueu desce, ele está lá com Jesus. Aí o povo fala lá que ele tinha feito alguma coisa, tinha roubado, olha, pecador e não sei o quê. Aí ele fala, Senhor, olha, se eu defraudei alguém, eu dou 4 vezes mais, dou metade dos meus bens aos pobres. Irmão, restituo 4 vezes mais, né? Irmãos, presta atenção. A presença de Jesus ali na vida próximo ali de Zaqueu gerou transformação na vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa, eu preciso da presença de Deus. É a presença de Deus que vai fazer que eu e você seja notório no mundo espiritual. Irmão, vai refletir na sua vida natural? Sim, claro que vai. Mas não é isso que nós precisamos buscar. Nós precisamos ser reconhecidos no mundo espiritual em nome de Jesus. Ah, mas por que eu preciso ser reconhecido no mundo espiritual? Por quê? Irmão, presta bem atenção. O que ele falou para mim e para você? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Meu irmão, em nome de Jesus, e me entenda que Deus está falando para eu me fortalecer nele, ser cheio dele, porque eu estou lutando no mundo espiritual. Para de achar que está lutando contra pessoas, contra situações humanas. É bem verdade que as coisas acontecem de maneira humana, certo? Não é? Mas vem espiritual. Eu preciso estar na presença de Deus, porque é a presença de Deus que vai fazer a transformação na nossa vida. E olha bem, isso daí vai refletir em cada área da nossa vida, porque o que eu preciso entender? Eu estou na presença de Deus, mas quando sai lá fora, eu sou o quê? Um caloteiro? Eu sou um caloteiro? Hã? É isso que a palavra de Deus fala? Não, meu irmão. Você está na presença de Deus, você vai ter temor, você não vai ser caloteiro.
Ah, eu estou na presença de Deus, mas depois quando eu saio, ó, eu começo a mentir para lá e para cá. Surgiu. Não, meu irmão, os frutos do Espírito, a presença de Deus vai trazer a transformação da nossa vida. Eu só estou fazendo um parênteses aqui, porque às vezes a gente precisa entender que Deus é completo na nossa vida. O temor vai tomar conta da nossa vida. Zaqueu estava ali na presença de Jesus, o temor tomou conta dele. Ele foi, não, Jesus, ó, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. E eu dou metade dos meus bens aos pobres. Irmão, presta bem atenção. O que eu quero trazer para mim e para você? Deus quer se manifestar de maneira espiritual. O que ele falou? Ó, o que ele está falando conosco? Ó, eu vou deixar os seus olhos serem abertos. Deixa os seus olhos serem. Eu vou abrir seus olhos espirituais. Vou se manifestar. Olha, eu vou mandar o anjo. Vai ter uma manifestação sobrenatural. Agora o que acontece? Moisés subiu no monte para estar com Deus. Quando ele volta, o rosto dele volta brilhando. Irmão, deixa Deus fazer o seu rosto brilhar espiritualmente em nome de Jesus. Nós não estamos falando de, ai, aquela pessoa é um estrelão, é uma estrelona, olha, Deus está com ela, e isso ela é conhecida para lá e para cá. Irmão, nós precisamos ser conhecidos no mundo espiritual, porque nós estamos no ponto de encontro com Deus. Então nós voltamos e vamos fazer as nossas coisas cotidianas, tem que ver uma manifestação ali, que Deus é conosco, que eu estava na presença de Deus, que você estava na presença de Deus. O que ele está falando para mim e para você? A presença de Deus vai transformar a nossa face em nome de Jesus, porque nós estamos na face do Senhor Deus Todo-Poderoso e vamos enxergar o mundo espiritual em nome de Jesus. Continua aqui, aí ele falou o quê? Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você está entendendo? E por isso que nós precisamos estar na presença de Deus, buscando a face do nosso Senhor em nome de Jesus. Nós precisamos disso. Moisés voltou, quando ele voltou, o rosto dele estava brilhando, irmão. Eu não quero falar que é para o seu rosto brilhar, para você ser, né, aquele mais notado em meio a milhões e tal. Se Deus quiser fazer isso, ele vai te promover. Humilhar-vos na potente mão de Deus, não é? Debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Não é isso que fala lá em 1 Pedro? Irmãos, o que eu preciso entender? Deus quer fazer eu conhecido no mundo espiritual, quer fazer você conhecido no mundo espiritual como alguém que ora, como alguém que busca, como alguém que está na presença dele. E cada vez que nós buscamos, nós reconhecemos quem nós somos e o que nós somos. Filhos. O que mais que nós somos? Pecadores, cheios de pecados e debilidades, e a graça de Deus que é sobre nós, nós vamos chegando mais perto de Deus e vai reconhecendo que a gente não é nada, vai reconhecendo que a gente precisa da misericórdia de Deus. Irmão, o que Deus quer falar para mim e para você? Esteja com Ele, porque Ele está conosco em cada situação. Vamos continuar aqui, ó. Ezequiel 37:1. Veio sobre mim a mão. A primeira lá em cima foi a primeira parte, essa é a segunda parte aqui. Ó, veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito Santo. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, irmão. Você já imaginou você ou eu num vale, num lugar que a gente não sabe o que. Você olha aquilo ali, você só vê osso, só vê coisas, você fala assim: meu, como pode? Tudo morto, tudo acabado. O que ele fez? E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. Alguns lugares vai dar abismo, né? Vale, um lugar, né, lá embaixo. E eis que estavam sequíssimos. Fez o quê?
e me fez passar em volta deles. Sabe o que é isso? Deus está abrindo a nossa visão espiritual em cada situação. Primeiro, está lá na presença de Deus. Aí, segundo, vai no espírito andando por um lugar tenebroso. Ô, irmão, é tenebroso isso aqui, não é não? Presta bem atenção. Ó, imagina aí na sua cabeça se andando num lugar cheio de osso. As caveiras lá, cheio de caveira de osso. É, não é? Por que é tenebroso? Porque parece tenebroso por causa da nossa cultura, não é isso? A nossa cultura vai falar que é, mas é osso. Mas aí você lembra do quê? Que é uma situação que não tem jeito. Mas como é que você saiu? Você saiu no Espírito, você foi no Espírito, conduzido pelo Espírito naquela situação. O que eu preciso entender? Depois de eu ter estado na presença do Senhor, nos revestido do poder dele, Deus nos leva em condições para que o poder dele seja manifesto em nome de Jesus. Nós precisamos. Aí ele vai falar aqui. Então me disse, profetiza. Eu pulei aqui o versículo 3, tá? Ele pergunta se poderão viver os ossos. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz, ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor, então profetizei, versículo 7, tá? Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. Sabe o que isso aconteceu? As coisas entraram no lugar, as coisas se encaixaram, as engrenagens, ó, entraram de acordo ali. Porque as engrenagens, que eu estou querendo dizer, né, na nossa vida, mas foi se ajuntando cada osso com o seu osso, irmão. O que eu preciso entender? Nós precisamos de estar na presença do Senhor, porque na presença do Senhor nós somos transformados, o nosso rosto vai resplandecer no mundo espiritual em nome de Jesus, e as coisas vão acontecer. Nós nos fortalecemos em Deus, porque nós não estamos lutando contra pessoas, mas contra principados, potestades. Aí Deus nos faz sair no Espírito, conduzido pelo Espírito Santo, diante de situações que parece que não tem jeito, que parece que não tem solução. Aí nós começamos a fazer o quê? A profetizar. Meu irmão, profetiza através da força do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Profetiza através da graça do Senhor em nome de Jesus. O que Deus está querendo fazer comigo e com você? Nos fazer enxergar o mundo espiritual em nome de Jesus, e nós vemos a graça e a manifestação poderosa de Deus em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Deus querido, nós estamos mais este momento na Tua presença e pedimos do Teu fortalecimento, da Tua unção e da Tua graça, em nome de Jesus. Pai querido, nos enche da Tua unção, nos enche do Teu poder e da Tua manifestação, Senhor, em nome de Jesus. Deus amado e querido, Deus maravilhoso, eu peço nesta hora, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça, e nos unge, Senhor, com a tua unção e a tua misericórdia. Meu Deus, a tua presença traz transformação, a tua presença traz mudança, Pai. Oh, Senhor, nos enche da tua presença, em nome de Jesus. Alcança cada um que está comigo, eu peço a ti, livra do mal, livra de toda situação contrária. Senhor, abençoa cada um que está comigo, faz o rosto dessa pessoa brilhar, Pai, no mundo espiritual, faz resplandecer a sua glória em nome de Jesus, que a nossa vida, Pai, possa resplandecer a tua glória, que nós possamos nos fortalecer do Senhor em nome de Jesus, e diante de situações desafiadoras nós vamos ver o sobrenatural acontecer, a manifestação sobrenatural do Senhor em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.